Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer enviar a sua dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, manda no nosso inbox ou envie um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Certo, professor? Certíssimo, Lali. Vamos ajudar os nossos seguidores, entusiastas e, claro, os guerreiros das oficinas. Muitas perguntas interessantes hoje. Vamos conferir? Paulo Cordeiro, professor, parabéns pelo seu trabalho. Tenho um Creta Ultimate Turbo a gasolina com 40 litros de capacidade no tanque. Penso em misturar 35 litros de gasolina aditivada mais 5 litros de gasolina premium. O que o senhor pensa sobre essa mistura? E é bom a gente ressaltar, esse Creta Ultimate Turbo, se for aqui o 2025, ele é um motor 1.6 turbo somente a gasolina. Olha, Paulo, de acordo com as fichas técnicas consultadas, o motor do seu veículo tem uma taxa de compressão de aproximadamente 10:1. É um motor, então, que consome sem grandes problemas a gasolina comum. Ou, no caso, gasolina aditivada, que não passa de gasolina comum com aditivos antioxidantes e detergentes. Então, a adição de apenas 5 litros de gasolina premium no seu tanque, algo em torno de 12,5%, em muito pouco vai alterar a octanagem da mistura. Ou seja, vale a pena? Talvez não. Agora, se o seu objetivo é economizar combustível, se você utilizar apenas gasolina premium, pode ter certeza, a ignição vai trabalhar um pouquinho mais avançada, o que implica em um rendimento um pouquinho melhor. Agora, economicamente, vale a pena? Não sei. Precisa fazer a conta. A diferença de preço do combustível na bomba pode não compensar a economia de combustível. Por outro lado, existe o receio de se abastecer um veículo somente a gasolina e com injeção direta e tal, com a gasolina com 30% de etanol. Embora a gasolina premium brasileira tenha 25%. É uma diferença significativa para um motor que é somente a gasolina, esse 5% de etanol adicionado? Provavelmente, pouca diferença vai fazer. Próxima dúvida do Cláudio Miguel, professor, e ele puxa a nossa orelha, mas vamos ver se o puxão de orelha dele corresponde à realidade. Boa tarde, sigo vocês e muito pouco vocês falaram dos prós e contras da gasolina E30. Não sei se vocês têm estudos mais aprofundados sobre, mas a gente fez nota técnica falando da mistura de etanol com gasolina, não fizemos? Não só uma, como duas. Está lá publicado no nosso website. E os links estão aqui na descrição do vídeo, assim como todos os vídeos que nós publicamos aqui no canal sobre esse assunto. Nós não falamos diretamente sobre a E30 nessas notas técnicas, mas sim sobre a mistura de etanol à gasolina e as consequências de se fazer em maior ou menor quantidade. Não tenha dúvida. Mas ele continua. São milhões de motos novas e antigas, de baixa e alta cilindradas, com carburador e injeção somente a gasolina. Quais seriam as formas de tentar amenizar os efeitos nocivos no motor, seja nas motos com carburador ou seja nas injetadas? O aditivo para limpeza ou descarbonização, etc., funciona ou faz mais mal? Imagina os milhões de motos no Brasil e seus respectivos donos sem saber o que será deste álcool adicionado à gasolina e ainda depois querem pôr o E35 no mercado. Professor, com relação às motos somente a gasolina, o que é possível esperar com relação às consequências da gasolina com 30% de etanol nesses tipos de veículos? As consequências são exatamente iguais às que incidem sobre os automóveis. Os automóveis que já foram produzidos para gasolina E27 pouco sofrem com o aumento da quantidade de etanol para E30. O mesmo as motocicletas. Pode-se esperar resultado semelhante com os veículos produzidos para gasolina E22. Agora, veículos mais antigos, a recomendação qual é? Gasolina premium.
Agora, com relação a utilizar aditivos de limpeza e de descarbonização, você quer descarbonizar o quê? Lugar de motor carbonizado é na oficina. Para de inventar com esses aditivos sem necessidade. Aditivos, nesse caso, são apenas paliativos para prevenção e não correção. Exatamente. A correção é feita dentro da oficina. E outra, a carbonização, ela pode ter diversas origens. E não apenas a quantidade de etanol na gasolina. Uma falha de ignição, um filtro de ar sujo, uma queima excessiva de óleo lubrificante no motor, são todas causas muito comuns de carbonização no motor. Aditivos são paliativos nesse caso. O lugar desse motor é lá com o guerreiro das oficinas. Próxima dúvida do Eduardo. Parabéns por mais um vídeo muito esclarecedor. Por favor, professor, poderia me esclarecer se há norma para classificar um óleo semissintético quanto à porcentagem de óleo mineral e óleo sintético? Dentre as fabricantes de óleo para motor, existem diferenças entre essa porcentagem de base mineral para base sintética? E também ele quer saber se a maior porcentagem de óleo sintético confere maior proteção, professor. Eduardo, norma não tem. A mistura entre bases faz parte da receita do produto, que geralmente é guardada a 7 chaves. Então, o que é um óleo lubrificante? Mistura de bases mais um pacote de aditivos. O quanto vai usar de uma, o quanto vai usar da outra, isso aí é particular de cada fabricante. Com relação à qualidade das bases, sim, a base sintética tem melhores desempenhos. Então, via de regra, porque podem haver exceções, quanto mais base sintética você usa, menos aditivo você precisaria usar para atingir um determinado patamar de desempenho. Agora, a gente precisa lembrar de uma outra coisa. Existem produtos que trabalham com um patamar mínimo e outros que trabalham com um patamar máximo. O óleo mais barato geralmente trabalha com o mínimo. Os óleos mais caros com o máximo. Então, produto mais caro, com certeza vai ter uma qualidade melhor. A próxima dúvida é do Vitor Rolvorsen e a gente vai dividir em duas partes. Ele diz: bom, então pelo que eu entendi, a gasolina vendida no Brasil é necessariamente comercializada pela Petrobras, ou seja, sendo ela comum, não deve existir diferença entre bandeiras de postos. Isso é verdade? Não. A Petrobras refina e importa. Mas quem mistura essa gasolina importada ou refinada aqui no Brasil, que é chamada gasolina tipo A, com etanol anidro e com os aditivos pertinentes, são as distribuidoras. E aqui cabe uma observação. A Petrobras vendeu a sua distribuidora, privatizou a sua distribuidora, que antes era chamada de distribuidora BR e hoje é a Vibra Energia. A Vibra é quem faz essa mistura e vende nos postos com a marca Petrobras, a marca que ela tem licenciada para atuação nos postos. A princípio, como as gasolinas são refinadas ou importadas pela Petrobras e existe um parâmetro que deve ser obedecido pelas distribuidoras para a formulação da gasolina C, entre eles a adição de etanol anidro numa proporção que hoje está em 30%, por tese, ou melhor, por hipótese, o comportamento de todas as gasolinas deveria ser o mesmo. Por hipótese. Mas nós sabemos muito bem que isso não é verdade. E as gasolinas aditivadas, cada distribuidora tem a sua fórmula. Exatamente. E aí ele continua. Agora, o diesel, mesmo comum, existe diferença de como é tratado e manuseado antes de ser vendido na bomba
pelas distribuidoras. Mas é o mesmo caso da gasolina. A gasolina também é misturada ao etanol, na proporção hoje de 30%, pelas distribuidoras, assim como o diesel comercial, né? O petrodiesel, na verdade, é misturado ao biodiesel pelas distribuidoras na proporção de 15% também, né? É o mesmo tratamento, é a mesma situação, com produtos diferentes. A próxima dúvida do Beto é uma dúvida muito recorrente, um comentário muito recorrente nos nossos vídeos, e nós gostaríamos de deixar aqui, de uma vez por todas, a nossa posição, a nossa apuração a respeito. O Beto pergunta: posso usar óleo 2 tempos no abastecimento de carros ou veículos a diesel? Para quê? Qual é o teu objetivo? O biodiesel tem uma lubricidade excelente. Você quer misturar óleo 2 tempos para fazer o quê? Carvão dentro do motor? Larga disso. O problema do biodiesel misturado ao diesel comercial não é lubricidade. Nós já falamos aqui inúmeras vezes no canal. Vamos deixar os vídeos e notas técnicas aqui linkados na descrição. O problema mais relacionado ao biodiesel é a degradação e o acúmulo de água que leva à corrosão de componentes do sistema de alimentação dos veículos diesel. Correto? Correto, além da proliferação de bactérias. Então, os problemas que comumente são associados no mercado à falta de lubricidade, na verdade, estão associadas a outro fenômeno. O problema não é lubricidade. Nunca foi. Isso vale também para óleos de motor, que o pessoal tem perguntado aí a rodo nos comentários, e outras substâncias que não são os aditivos voltados para esse fim. Próxima dúvida do Giuseppe Marzo. Tem uma dúvida que é muito séria. Conversando com alguns bombistas, eles me informaram que o thinner pode eliminar problemas no diesel. Eu fiquei muito curioso a respeito dos efeitos que o thinner pode causar. Haveria a possibilidade de poder me apresentar ou até lhe fazer uma visita para conversar a respeito, professor? Giuseppe, manda um e-mail para o Auto Acadêmico que o Fernando Lali, ele vai organizar um encontro entre a gente, tá? Vou ter o maior prazer em conversar com você. Com relação ao thinner, meu caro, thinner é um solvente poderosíssimo que tem um monte de componentes, entre eles tolueno, acetona. Ele é extremamente agressivo, ele é diluente de tinta. Então, imagina o que ele pode fazer com os tanques de plástico, com os elastômeros que compõem retentores, anéis O-rings que fazem parte do sistema de alimentação do motor. Boa coisa, você pode ter certeza que não vai sair. Ele até pode dar um jeito nas gomas e nos vernizes gerados aí pelo combustível quando armazenado muito tempo, combustível já oxidado. Mas os efeitos colaterais podem ser piores ainda. E a interação dele dentro da câmara de combustão não é prevista no projeto do motor, né? De forma alguma. Sabe lá Deus o que a queima desse solvente vai gerar lá dentro das câmaras de combustão. Professor, a próxima dúvida ela é interessante porque sempre comentamos que um dos principais problemas do diesel comercial era o apodrecimento dele dentro dos tanques quando o carro não é utilizado com frequência, né? Muita gente tem veículos diesel aí para trabalho apenas de final de semana ou lazer, né? E esse seria um dos problemas relacionados ao aumento do biodiesel, que degradaria esse diesel mais cedo. Porém, o perfil LM6064 mandou a seguinte dúvida para a gente, ou o seguinte comentário no caso. Nos últimos 5 anos, andei 350 mil quilômetros em 3 touros diesel diferentes. A primeira não me deu trabalho, o percentual de diesel era menor. As 2 últimas touros me deixaram na mão 5 vezes em função do biodiesel, onde peguei o percentual entre 13% e 14%. Então, se ele andou 350 mil quilômetros em 5 anos, ele andou 70 mil quilômetros por ano. Isso é um uso bem extenso do veículo.
É o oposto desse fenômeno de deixar apodrecer no tanque. O que a gente pode falar para ele que possa estar acontecendo dentro do motor, principalmente nessas duas Toros, que coincidiu com o aumento do biodiesel no diesel? Olha, tendo em vista a quantidade de quilômetros que ele anda por ano, o aparecimento desses problemas, e eu acredito que os problemas sejam esses já corriqueiros, vernizes, gomas, entupimentos, tudo aponta na direção de que você está comprando diesel velho, diesel já oxidado. Como ele roda muito, ele tende a passar por muitos postos diferentes. Pode ser uma causa, né? A mais provável. Como nós não temos mais detalhes a respeito, é isso que dá para afirmar com essa quantidade de informações. Próxima dúvida do perfil Overlander Atibaia 4x4. Bom dia, professor. Uma dúvida. Tem vários tipos de aditivos. Alguns misturam a água no diesel, outros separam e tem que sangrar no filtro. Qual desses tipos seria melhor? De acordo com as referências consultadas para a elaboração da nota técnica sobre aditivos para biodiesel, separar a água do diesel é melhor do que emulsificar. As justificativas para essa escolha estão lá nas referências que nós consultamos para elaborar a nota técnica. Então é melhor separar do que emulsificar. Professor, o senhor já apontou que teremos informações sobre os melhoradores de cetano. Ansioso por essa análise. Agora, com relação aos dispersantes de água presentes na clássica tríade protetora de grande parte dos aditivos. Tríade formada aí por antioxidante, dispersante e melhorador de cetano. Já existem estudos acadêmicos desse composto? Tem muito material aí no mercado, tem muita coisa publicada, mas eu preciso separar o joio do trigo, porque nem tudo que é publicado presta. Então me dá mais um tempinho aí, me dá mais algumas semanas para eu poder estudar isso a fundo e fazer uma nota técnica digna de vocês. Nota técnica geralmente leva semanas, pode levar até meses, né, professor? Leva, porque eu preciso ter certeza daquilo que eu estou divulgando. Ou seja, o embasamento tem que ser sólido. E se você quer mandar a sua dúvida aqui pra gente, basta deixar nos comentários deste vídeo, mandar no nosso inbox ou enviar um e-mail para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!